Boa noite. Dando uma aguinha aqui pra gente começar a nossa live de hoje, estudando mais uma vez este livro maravilhoso, Pão Nosso, psicografia do nosso amado e querido Chico. Boa noite, Eric Meire, sejam bem-vindos a mais um estudo nessa noite. Me digam aí se estão me ouvindo bem, se estão vendo tudo direitinho, se está tudo bem aí com a transmissão. Tudo bem? Boa noite, Airan, seja bem-vinda. Vamos chegando, pessoal. Hoje nós vamos estudar a lição número 15, pensamentos. Obrigada, Irã. Isso aí, tá tudo bem. Boa noite, Elza, minha querida amiga. Seja bem-vinda. Boa noite, Gu. Seja bem-vindo, amigo. Obrigado. Tudo ok aí? Que bom. Qualquer coisa vocês vão me avisando, tá? Pessoal que está chegando aí agora, né? Boa noite, Kislaine. Eric Meire diz que tá tudo bem. Valdeni Pires, seja bem-vinda, boa noite. Pessoal que tá chegando, ó, tô com a minha garrafinha de água. Olha o tamanho, hoje eu peguei uma garrafona de água pra turma toda aqui de casa. Também tem a minha, que eu sempre fico aqui no meu trabalho. Peguem a aguinha de vocês. Se tiver alguém doente em casa, com Covid, com gripe, com qualquer doença, separa a água da pessoa, tá bom? Porque aí facilita para o plano espiritual colocar o remedinho que quem tá doente tá precisando. Então separa a aguinha de quem tá doente, não importa a doença, tá? Separem aí também o livrinho quem tiver. E também, pessoal, durante a live, durante a explicação, as orações, podem mandar os nomes para as vibrações. Lembrando que os nomes das vibrações, colocar se é desencarnado, se é encarnado. Se for bichinho de estimação, pode colocar aqui também. Também coloca que bichinho que é, tá bom? Que depois a gente pega todos os nomes e coloca numa listinha aqui que a gente mantém todas as vibrações, tá bom? Vamos ver quem já chegou aqui. Lembrando que a gente vai estudar hoje no Pão Nosso, capítulo 15, Pensamentos. Já dei oi pra Irã, pra Elza, pro Gu pedindo vibrações, Kislaine, Eric Meire, Valdeni, Décio, boa noite, Décio. Um beijo pra Rosana, minha amiga. Rogério Lopes, boa noite, seja bem-vindo. Angelina Colombo, bem-vinda, minha querida. Eric, a paz esteja com todos, que assim seja, Eric. Vamos ver quem mais deu oi aqui. O Gu pedindo vibrações. Patrícia Siqueira, boa noite, seja bem-vinda. Angelina também pedindo vibrações. Regina Mubará, boa noite, seja bem-vinda. Sueli Valeriano, tá bonita, boa noite. Você que é linda, muito obrigada. Regina Mobará, boa noite. Gu pedindo vibrações. Gente, eu tô batendo o dedinho que tá subindo. Alzira Gomes, boa noite. Seja bem-vinda, pedindo vibrações. Su, Maria do Carmo, Dona TT linda. Saudade da senhora, um beijo no seu coração, Dona TT. Fabiano Santos, boa noite. Ai, perdão, peraí, bati a mão aqui. Fabiano Santos, boa noite. Maria do Carmo, boa noite. Sejam todos bem-vindos. Desculpa aí, tremeu aqui que eu bati a mão no fio. O celular tá penduradinho. Sejam todos bem-vindos. Recadinhos da nossa casa antes da gente começar a leitura e o estudo aqui do livro, tá? Nossa casa voltou a atender às terças-feiras à noite, então hoje já teve atendimento presencial lá na casa. Quem quiser ir, puder ir, né, no atendimento, terça e quinta às 20 horas.
Para ir no atendimento presencial, pessoal, tem que agendar, tá bom? Por quê? Porque no agendamento a gente controla o número de pessoas. Então a gente só tá fazendo 25 agendamentos por noite, tá? Então tem que agendar. Como é que agenda? Aqui na página do Facebook a gente tem o número do nosso WhatsApp. Nunca sei decor, né, pessoal? Preciso na próxima live, vou deixar anotadinho aqui o número. Mas a gente tem aí na página do Facebook o número do WhatsApp. É só mandar uma mensagem lá com o nome, qual dia e horário quer participar da palestra presencial, tá bom? Outro projeto nosso que eu sempre falo aqui e agradeço demais que esse mês a gente vai aí atender 45 famílias, né? Quem sabe a gente chega nos 50, é a cesta básica. Muito obrigado. Pessoal que tá mandando Pix pra cesta básica, pessoal que tá levando alimento lá na Casa do Caminho. Muito, muito, muito obrigada, tá? Esse mês serão, a gente começou o ano passado com 15 e agora nós estamos com 45, tá? O mês passado foram 40, depois 42, mês retrasado 40, mês passado 42 e esse mês já 45, tá bom? Então contamos aí com a ajuda de vocês. Nosso bazar também está sendo aberto de segunda a sexta, das 13h30 às 17 horas, com a nossa querida irmã Deis, né? E outras novidades a gente vai postando, falando por aqui, tá bom, turma? Sejam todos bem-vindos. Dona Tete, eu já dei oi, a Su, Fabiano Santos, Maria do Carmo, Eric, Marlene Souza, seja bem-vinda, Denise Loureiro. Ô, minha amiga, tudo bem com você? Faz tempo que eu não vejo você, Denise. Muito bom. Dá um abraço aí para o Alexandre, que eu sei que também acompanha aí as lives junto com você. Patrícia Siqueira também pedindo vibrações. Pessoal, peraí. Tô vendo que eu tô ficando aqui para baixo, o telefone tá caindo. Peraí que eu vou ajeitar. Drica Torres, boa noite, seja bem-vinda. Vou arrumar aqui o negócio. Peraí, pessoal. Não vão embora. Deixa eu abaixar o trem aqui um pouco. Agora ficou melhor. Agora ficou chique 10. Vamos levantar aqui. Tava tudo certinho aqui antes de começar a live, o negócio começou a cair, gente. Vê se pode uma coisa dessa. Já sei o que que é. Tem um negocinho aqui que afrouxou. Peraí. Ai. Caramba, tava firme e começou... Agora foi. Tava firme o celular aqui, de repente ele começou a desmilinguir. Agora acertou. A Drica Torres dei oi, Maria do Carmo também pedindo vibrações. Ismeinha, minha lindona, boa noite. Vamos colocar os nomes aqui, Meinha que você mandou. Sueli também pedindo vibrações. Catinha, minha linda, um beijo no seu coração, boa noite. Denise devolvendo o beijo aí para nós todos, né? Muito bom. Alessandra, boa noite. Aqui na Alessandra tá escrito, sou a Luísa. Luísa é filha da Alessandra, né? Linda. Seja bem-vinda, viu, Luísa? Muito bom ter você aqui. Sueli também pedindo vibrações. Podem ir mandando a vibração à vontade, tá, pessoal? Falta um minutinho pra gente começar o nosso estudo. Então já dei o recadinho para vocês, né, do atendimento presencial, tem que agendar tudo bonitinho, da cesta básica, do nosso bazar. Quem nunca visitou o nosso bazar, lá a gente tem um pouquinho de tudo, tem roupa, tem artigos de cozinha, de um monte de coisa, tá? Nós também recebemos doações. Então eu tenho aquela roupa que eu não uso mais, aquele utensílio doméstico que eu não uso mais, que ainda está em bom estado, né? Que ainda é possível outra pessoa estar utilizando, pode mandar lá para Casa do Caminho que a gente aceita, certo? E a gente converte, né, essas doações aí no nosso bazar, converte em renda para pagar o aluguel, enfim, todas as continhas aí que são necessárias, né, pra gente manter a nossa casa aberta.
Que mais de recadinho que a gente tem que dar? Ah, turma, para quem gostaria de estudar, né? Nós estamos com as matrículas abertas para um curso de iniciantes agora em agosto. Também dá para fazer a inscrição pelo WhatsApp e o curso é online, tá bom? É pelo Google, né? O pessoal faz pelo Google Meet, a gente faz aula pelo Google Meet. Então, quem quiser fazer aula online aí na Casa do Caminho, iniciação na doutrina espírita, né? A gente chama de básico 1 aí, o curso de iniciante. Vai ter uma turma nova agora em agosto. Então, quem quiser se inscrever, só mandar os dados pelo WhatsApp, certo? Da casa aqui que a gente faz a inscrição. Estudar é muito bom, é muito bom. A gente concluiu os estudos, né, da casa, eu concluí, aí fui dar aula, que é para não parar de estudar. É muito bom estudar. Quem não começou ainda, comece. E agora, antes a gente falava, a Casa do Caminho é longe, eu não vou da noite que eu tenho medo, né, um monte de desculpa. Agora, gente, online, facinho, só colocar aí no celular e estudar, não importa onde você esteja. Faça o curso online da Casa do Caminho, que é muito bom. John, boa noite, seja bem-vindo. Elza pedindo vibrações. Patrícia também pedindo vibrações. Drica, me parece que ainda tá para confirmar, tá? Mas me parece que vai ser às segundas-feiras, às 20 horas. Eu não sei se é 19h30 ou 20 horas. Mas parece que já tá tudo certo de ser no dia de segunda-feira. Mas você mandar um oizinho lá no WhatsApp, eu confirmo com o coordenador certinho para você e a gente manda lá pro WhatsApp. Mas me parece que tá tudo acertado para ser de segunda-feira às 20 horas. Estude, é muito bom, você vai gostar muito. Eu já tem um monte de aluno meu aqui, tem aluno não só meu, tem alunos da Casa do Caminho de vários cursos aqui na live. E todos aí podem te dar esse testemunho de que é muito maravilhoso estudar a doutrina espírita. É muito, muito, muito bom. Estherzinha, boa noite, seja bem-vinda, minha amiga. Que coisa boa. Turma, deu horário. Podem aí durante a explicação, durante a leitura do texto, compartilhar a live, mandar carinha aí, coraçãozinho, mandar nome para vibração, tá bom? E aí nesse instante a gente vai fazer uma prece. Eu sei que tem pessoas que às vezes põem a live tudo aí para fazendo com janta, lavando louça, fazendo alguma outra coisa e ouvir na live, mas eu peço que nesse minutinho aí, só nesse minutinho, para tudo que tá fazendo, só pra gente fazer uma prece, entrar em sintonia todos juntos, aí depois pode, né, voltar aí para as atividades para quem não tá assistindo só a live, tá? Mas nesse minutinho vamos todos juntos aí nos unir em oração e em coração, tá bom? Então nesse instante, vamos, para quem se sentir à vontade, fechar os olhos, elevar o nosso pensamento a Deus, Criador, agradecendo pela nossa vida, agradecendo pelo planeta Terra que nos serve de morada nesse instante, agradecendo pelo nosso corpo físico, pela nossa saúde, pela nossa casa, pelo nosso alimento, por tudo que estamos passando. Vamos também agradecer a Jesus, nosso governador, nosso grande mestre, guia de luz. Vamos agradecer por ele cuidar de nós. Vamos rogar que ele continue cuidando de nós, que Jesus continue conduzindo toda a humanidade para o caminho do bem, para o caminho do amor, para o caminho da evolução. Vamos também nos conectando no nosso pensamento a Dr. José Maurício, mentor espiritual da Casa do Caminho, a todos os outros mentores da casa. Vamos rogando que eles se façam presentes em nossos lares, nos auxiliando com mais esse estudo dessa noite, nos auxiliando com o nosso tratamento espiritual. E assim já vamos sentindo, né, o nosso coração mais calmo, nossa mente mais tranquila. Já vamos também agradecendo a presença dos nossos mentores, os mentores da Casa do Caminho, que já se encontram em nossos lares.
E assim, envolvidos nesse amor, envolvidos nessa vibração, envolvidos nesse sentimento de renovação, vamos dar início a mais um estudo. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Ai, que delícia! É muito bom fazer uma prece, né? Sempre eu falo isso, gente, porque fazer prece é bom demais, né? Muito bom. Você sabe que às vezes durante o dia eu tô meio com a cabeça bagunçadinha assim, aí eu falo, nossa, que confusão de pensamento, uma prece. Vamos parar tudo e fazer uma prece. Faço uma prece, nossa, que beleza, gente. Eu recomendo, viu? Quando vocês estiverem assim, façam uma prece. Quando vocês também estiverem num momento de muita alegria, sabe? Quando a gente tá naquele momento, melhor momento do nosso dia, né? Cada um tem um momento bom no dia, tenho certeza, né? Uns quando acorda, outros quando vão dormir, ou na hora da refeição. Então, um momento assim que vocês mais gostem do seu dia, façam uma prece. Nossa, gente, é bom demais, é muito bom. Fazer prece é maravilhoso. A lição de hoje é a lição número 15, chama Pensamentos e está lá em Filipenses, capítulo 4, versículo 8. Lembrando, o que é Filipenses? É uma cartinha aos filipenses, certo? Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai. Quem escreveu esta cartinha aos Filipenses foi Paulo, e esse é só um trechinho da carta, né? O que ele está querendo dizer com isso? Que tudo começa aqui no nosso pensamento, não é, gente? Tudo não começa aqui? Tudo que a gente vai fazer na nossa vida, que a gente vai decidir na nossa vida, não começa aqui no nosso pensamento? Então a gente começa aqui nessa ter a ideia e processar e planejar para a gente executar tudo. O bom, o ruim, o amável, o odiável, o imprestável, o prestável, tudo, qualquer coisa, tá? Do bom ao ruim, do 0 a 1000, tudo começa no nosso pensamento. E como eu disse, começa no nosso pensamento a nossa cura, a nossa mudança, a nossa transformação moral e espiritual, mas também começa no nosso pensamento a doença, a tristeza, a depressão, a piora das doenças, também começa aqui. Então, tudo de bom, tudo de ruim começa aqui. A alegria, a tristeza, tudo tá aqui, tá? E daqui migra pro resto do nosso corpo. Mas tem coisa que a gente só deixa aqui na cabeça e não põe aqui no coração. E aí fica mais difícil da gente executar, né? Vamos ler um pouquinho da lição aqui do Emmanuel para a gente poder entender um pouquinho melhor sobre isso, sobre o pensamento. O pensamento, ele parece algo assim, muito sem importância ou muito simples, né? Mas não é. Pensamento é algo muito complexo e é, como ele disse aqui, no pensamento que começa tudo, que tudo se dá início. Mas a gente não valoriza o pensamento, tá? A gente não valoriza. Nós vamos ver aqui na liçãozinha o que o Emmanuel fala sobre isso e vamos pensar sobre esse assunto. Todas as obras humanas constituem a resultante do pensamento das criaturas, como a gente falou, né? Tudo começa quando uma pessoa inventou, quando um ser humano, né? Qualquer um inventa alguma coisa, a invenção começa aqui. O mal e o bem. Olha só que a gente já falou, né? Olha o que o Emmanuel falando. O mal e o bem. O feio e o belo viveram antes de tudo na fonte mental que os produziu, nos movimentos incessantes da vida. Olha como o pensamento da gente é importante. Olha como a gente não para pensar em como o pensamento é importante. O Evangelho
consubstancia o roteiro generoso para que a mente do homem se renove nos caminhos da espiritualidade superior. Voltou, pessoal? Deu uma mensagem aqui que tinha caído, mas voltou? Digam aí para mim se voltou a conexão. Manda um oizinho aqui para mim, turma, para eu saber se eu tô online. Voltou? Aqui onde eu moro, eu tô aqui até na parte superior aqui da minha casa, tá uma ventania, eu acho que o fio da internet balançou. E aí a internet caiu. Ai, voltou. Ai, que bom. Então vamos lá. Vou ler esse trechinho aqui de novo, tá? O evangelho consubstancia o roteiro generoso para que a mente do homem se renove nos caminhos da espiritualidade, proclamando a necessidade de semelhante transformação rumo aos planos mais altos. Não será tão somente com os primores intelectuais da filosofia que o discípulo iniciará seus esforços em realização desse teor. Renovar pensamentos não é tão fácil como parece à primeira vista. É verdade, né, pessoal? Então, o que ele está falando? A nossa transformação, a transformação do evangelho é que começa aqui, né? Então a gente coloca os ensinamentos do evangelho aqui e depois a gente traz para cá, né, para o nosso coração, para a gente poder viver o evangelho, porque o evangelho é amor, né, pessoal? Então vamos sempre lembrar disso. Então o que o Emmanuel está falando? Que a mensagem evangélica ela vem para nos auxiliar, para nos ajudar, para nos orientar na condução dos nossos pensamentos. E aí o Emmanuel traz a seguinte reflexão, que ele fala assim: na primeira vista, parece fácil falar, é só mudar o pensamento, mas que não é tão fácil assim. Então ele fala assim, ó, renovar pensamentos não é tão fácil como parece à primeira vista. Demanda muita capacidade de renúncia e profunda dominação de si mesmo. Qualidades que o homem não consegue alcançar sem trabalho e sacrifício do coração. Então, não é fácil mudar pensamento, é difícil, mas a gente tem que ter este esforço. Então, não é porque é difícil que eu tenho que me deixar para lá, eu tenho que me esforçar, tá, pessoal? E mudar pensamento, que a gente pode fazer para mudar pensamento, são diversas técnicas, cada um é que tem que buscar a que se encaixa melhor. A que eu sempre recomendo é o estudo. A doutrina espírita ajuda a gente a ver a vida de outra forma. E quando a gente vê a vida de outra forma, a gente automaticamente vai mudando a forma de pensar, né? Ele fala assim: é por isso que muitos servidores modificam as expressões verbais, julgando que refundiram pensamentos. Nem sempre a gente fala o que a gente pensa, não é? E o pior, às vezes a gente pensa com uma coisa certa e fala tudo errado, faz tudo errado na hora, né, gente? Quem faz isso, não é? Acontece comigo, eu penso numa coisa, principalmente em coisas que eu quero mudar, que eu quero falar, que eu quero ser de outra forma, aí a boca verbaliza de outro jeito, né? Ou o contrário, às vezes a boca verbaliza coisas lindas, mas o pensamento e o coração não tá condizente com aquilo. Então a gente tem que se esforçar para que os dois fiquem condizentes, né? Todavia, no instante de recapitular pela repetição das circunstâncias, as experiências retentoras encontram de novo análogas perturbações, porque os obstáculos e as sombras permanecem na mente quais fantasmas ocultos. O pensamento da gente, ele cria formas, né? Ele cria, o pensamento da gente cria. É que como a gente não consegue ver o que o pensamento tá criando, a gente acha que não cria. Mas cria, viu, turma? Pensar é criar. Nossa, acabei de falar e já veio aqui no texto. Pensar é criar.
A realidade dessa criação pode não exteriorizar-se de súbito, né? No campo dos efeitos transitórios, mas o objeto formado pelo poder mental vive no mundo íntimo, exigindo cuidados especiais para esforço de continuidade ou distinção. Então, quando a gente cria algo com o pensamento, a gente tem que ficar pensando naquilo para que aquilo continue existindo, mais ou menos assim, né? O nosso pensamento nutre as nossas criações. Se a gente corta aquele pensamento, corta essa nutrição, vamos chamar assim, essa criação automaticamente desaparece. E por que é importante eu pensar nisso, né? Porque quando eu tô falando muita coisa ruim, pensando em muita coisa ruim, a gente cria aqui na nossa atmosfera coisas ruins. Tem gente que cria monstro, que cria larvas, que cria sujeira, que sente até o cheiro da sujeira que cria, para vocês terem uma ideia. Tem pessoas, já conheci pessoas que ela sentiu um cheiro horrível dentro do nariz, fez um monte de exame de tudo quanto é jeito que vocês imaginarem, exames, inclusive o médico chegou a fazer raspagem dentro do nariz, porque a pessoa sentia um cheiro horroroso o tempo todo. E nos exames não dava nada, zero, não tinha doença nenhuma, não se explicava esse cheiro que ela sentia. E aí um dia essa minha conhecida foi a um centro espírita e começou a fazer um tratamento espiritual, e aí descobriu no centro espírita que esse cheiro que ela sentia era porque ela era uma pessoa muito negativa. E ela ficava pensando um monte de coisa ruim o tempo todo, e a mente dela criou esse cheiro. E aí, através do tratamento espiritual, de estudo, mudança de pensamento, ela se curou disso. Olha só, tô dando um exemplo, tem um monte de exemplo aí que acontece. Então, o nosso pensamento, ele cria muito. Às vezes você tá com a boquinha fechadinha, não tá falando nada, mas a cabeça tá cheia de minhoca. E a gente tá criando esse monte de minhoca em volta da cabeça da gente, tá? Então, o pensamento é muito importante. Quando a gente fala aí o orar e vigiar, ou vigiar e orar, a gente também tá falando do pensamento, tá? Não é só do que sai da boca para fora, é do que tá aqui dentro. Quantas lições a gente não falou que dentro da gente aqui está, né? O nosso templo, a nossa casa interior. E o pensamento é a porta de entrada, né? Então temos que cuidar dele. O conselho de Paulo aos Filipenses apresenta sublime conteúdo. Os discípulos que puderem compreender-lhe a essência profunda, buscando ver o lado verdadeiro, honesto, justo, puro e amável de todas as coisas, cultivando-o em cada dia, terão encontrado a divina equação, né? Quando a gente consegue esse equilíbrio já desde o pensamento, a gente consegue fazer esse equilíbrio. Tem mais 3 minutinhos aqui e eu vou falar uma coisa sobre o pensamento aqui que a gente aprende aí, vendo palestra, vendo pessoas neurocientistas falar. Eu gosto muito dessa questão. Eu gosto muito de meditação. Meditação mudou minha vida, né? Desde que eu comecei a fazer meditação, eu tenho um pouco mais de calma, um pouco mais de paciência, consigo pensar melhor antes de falar, antes de comer, antes de agir, né? Através da meditação, que é um exercício de controle do pensamento. Então, eu recomendo muito. A gente teve uma live anterior, foi acho que até o Cláudio que fez uma live chamada Meditação, do livro Caminho, Verdade e Vida. Vale muito a pena. Nesse livro também falamos um pouquinho sobre isso. Busquem, procurem, pesquisem. Tem vários lugares que nos auxiliam com a meditação. A meditação é maravilhosa nesse controle aí do nosso pensamento, porque como o Emmanuel trouxe aqui a nossa lição, nós precisamos cuidar desse pensamento, porque o pensamento cria, tudo começa no pensamento, tudo de bom, tudo de ruim.
Tudo de feio, tudo de belo, começa aqui. Então temos que cuidar da nossa cacholinha aqui, meditação. E outra coisa que eu quero falar rapidamente, que eu vejo muito os neurocientistas falando, é sobre a força do hábito. O nosso pensamento, o nosso corpo, o nosso cérebro, ele tem hábito. Por que a gente cria hábitos? Para facilitar a nossa vida, né? Então, por exemplo, quando eu acordo de manhã, eu escovo os dentes. É um hábito. Eu não penso de manhã quando eu acordo assim, bom dia, o que eu tenho para fazer, vou escovar os dentes. Eu não faço isso. Eu levanto da cama e já me dirijo até a pia para escovar os dentes. Né? Comer, né, determinados alimentos é hábito. A gente cresce, a gente aprende, por exemplo, que a nossa alimentação é arroz, feijão e, sei lá, e carne, ou arroz, feijão e ovo. O nosso cérebro ele tem muita dificuldade de alterar a nossa alimentação, esse hábito alimentar. Por quê? Porque a gente cria o hábito para facilitar a nossa vida. Para a gente fazer essas coisas sem ter o esforço do pensar, do planejar, de nada disso. Já são coisas que a gente tem o hábito. Por exemplo, matemática, né? A gente aprende a fazer matemática. A gente começa a fazer uma conta ali com um número. A gente tem dificuldade nas primeiras, depois a gente já começa a fazer até no automático. E assim vai. Só que quando muda um pouquinho, aí a gente já começa a ter dificuldade, até o cérebro criar essas... São rotinas automáticas, né? Que a gente chama de hábito, que servem para facilitar a nossa vida. E quando a gente tem hábitos ruins, vamos dar um exemplo aqui, por exemplo, fumar. A pessoa que fuma, além de ter a questão química também, né, do organismo, a pessoa tem o hábito de fumar. Então, para ela é uma coisa que ela faz sem pensar. Então, para ela mudar este hábito é muito difícil. Requer um esforço muito grande. Quem não tem o hábito, por exemplo, de se exercitar, né, precisa criar o hábito. Só que o cérebro, ele fica jogando contra. Porque aí você vai fazer uma coisa que você não está acostumada, que não está no seu hábito, então ele acha difícil. E aí ele fica jogando contra. E é assim o nosso pensamento. Né? Nós temos o hábito de pensar e de falar determinadas coisas. Então, quando a gente quer mudar isso, é difícil. A gente fica nessa guerra, né? O pensamento da gente vira uma guerra, como se tivesse o anjinho e o diabinho, né? Um falando, não faz que é difícil. O outro, não faz que a gente precisa mudar. E aí fica nessa guerra interna. Isso é absolutamente normal. E como o Emmanuel falou, exige de nós abnegação, resistência, esforço, tudo isso, tá? Então, cabe a nós buscar na doutrina espírita, em outros conhecimentos, como é que a gente usa, né, a nosso favor para mudar os nossos hábitos. Tem estudos que revelam que para a gente mudar um hábito, a gente precisa fazer esta coisa por 21 dias. Depois que a gente faz esta mesma coisa, do mesmo jeitinho, igualzinho, por 21 dias, a gente já fica mais fácil de fazer essa coisa, porque diz que em 22 dias a gente consegue criar ou alterar um hábito. E por que você está falando isso, Renata, de hábito? Porque a gente tem que começar a olhar para nós mesmos, a refletir sobre o nosso pensamento, que é a lição de hoje, e mudar os nossos hábitos. Então, primeiro eu tenho que identificar quais são os pensamentos ruins que eu tenho. E aí eu fazer um exercício por 22 dias de mudar este pensamento. Como assim, Renata? Todo dia eu tenho costume de acordar, não eu, tá? Tô dando um exemplo aqui só pra gente pensar nesse assunto, nessa mudança de hábito. Todo dia eu tenho costume de ligar a televisão. Primeira coisa que eu faço no meu dia é ligar a televisão. E aí eu ligo no noticiário. E aí todo dia no noticiário tem um monte de notícia ruim. Eu já começo o meu dia com essa coisa agitada. Morreu não sei quantas pessoas de Covid, morreu não sei quem, o governo roubou, o outro passou a perna, o outro assassinou, o outro, sabe? Um monte de notícia ruim. Já começo o meu dia assim. Só que já tá no meu hábito. Eu levanto, eu acordo e já vou lá ligar a TV. Então, identifiquei esse problema em mim, né? Agora aqui, pensando, é um exemplo, tá, pessoal? Não tô falando que vocês fazem isso, um exemplo. Então, a partir de amanhã, não vou ligar a TV logo que eu acordar.
Quando eu acordar, eu vou ligar uma música. Eu vou tomar o meu café ouvindo uma música ou uma palestra ou qualquer outra coisa boa. Não vou ligar a TV. Se eu conseguir fazer isso por 21 dias consecutivos, eu deixo aquele hábito para trás. Se eu tenho o hábito de todos os dias pensar que eu sou triste, que minha vida não vale nada, que não tem jeito, eu começo todos os dias escrevendo num papel que eu me amo, que eu me perdoo, que eu quero ser diferente, e assim por 21 dias. Tem muitas coisas que eu já consegui mudar o hábito fazendo esses exercícios, tá? Tem outras que eu ainda tô tentando, mas quando eu consigo geralmente concluir esse ciclo de 21 dias, eu já sinto a melhora. Então eu quis falar disso porque a gente tá falando de pensamento. O pensamento, tem muitos pensamentos nossos que estão ligados aos nossos hábitos e que a gente deve, através da mudança de hábitos, mudar o nosso pensamento, porque o pensamento não é inofensivo, o pensamento não é nada, o pensamento é a criação. Tudo começa do nosso pensamento. Vamos lá junto? Através dos estudos, através da oração, através da reforma íntima, mudar os nossos hábitos ruins. Tô adorando aqui, um monte de gente tá escrevendo que começou que começa o dia vendo notícia ruim que vai mudar. Ó, a Léo falando que não vai mais tomar café assistindo o noticiário. Você vai ver que você vai se sentir melhor, Léo. Não que a gente deva ficar alheio ao mundo, mas começar o dia com notícia ruim é muito ruim, né? Depois você me conta, Léo, como é que foi sua experiência. Olha aí a Ivonete também falando que parou de ouvir notícia no rádio, que ouve música. Depois eu leio mais uns recadinhos aqui, tem bastante gente aqui que entrou, mas é muito legal. Se você conseguir fazer vejam a experiência, né? Por 21 dias você consegue. Eu odiava atividade física. Hoje em dia eu caminho todos os dias, mas realmente os 21 primeiros dias foram mais difíceis. Depois, agora já é um hábito para mim fazer caminhada e eu não me vejo mais sem fazer caminhada, né? Então é isso. Quer ver outra coisa que eu mudei meu hábito? Eu não gostava de comer salada. Eu só gostava de comer legumes, porque eu não gosto de comer nada frio, né? E aí eu comecei a comer, falei, bom, vamos ver essa história do hábito, se é verdade. Comi verdura por 21 dias consecutivos. Não me vejo mais fazendo refeições sem uma verdurinha ali, um alfacezinho, uma rúculazinha. Criei o hábito, né? Bons hábitos. E isso acontece com as coisas ruins também, por isso que a gente tem que tomar cuidado, né? Porque às vezes a gente pega um hábito de comer um docinho todo dia e começa a ter problema de diabetes, de engordar, né? Então, hábito. Então temos que mudar os nossos hábitos. Gente, eu adorei, já até passei da hora da palestra, porque eu gosto tanto de falar disso. Um assunto tão gostoso, né? Agradeço a paciência de vocês, de me ouvir. E agora nós vamos fazer as nossas vibrações, vamos fazer nosso tratamento espiritual aqui, todo mundo juntinho, tá bom? Então, mais uma vez, quem ali tá fazendo alguma atividade, ouvindo a live, a gente pede só um minutinho pra gente fazer agora as vibrações juntos, tá bom? Vamos nesse momento fazer uma vibração bem boa, com toda a nossa dedicação. Vamos lá? Então, nesse instante, vamos respirando profundamente e vibrando. Muito amor, muito, muito, muito amor. Vamos imaginar aquele amor de Jesus por nós, aquele amor da nossa mãe por nós, aquele amor que nós temos pelos nossos filhos, pelos nossos familiares. Vamos pegar esse amor todo que a gente tem e vamos todos juntos construir um coração bem grande na cor azul celeste. E assim essas vibrações que a gente está agora emanando com muita força, está construindo um coração azul celeste muito grande. Este coração é tão grande que abarca todo o planeta Terra. E dessa forma nós vamos direcionando este coração aos moradores de rua, às pessoas que nesse instante sofrem de depressão, que sofrem com tristezas profundas,
as pessoas que estão sofrendo com a perda do seu ente querido, as pessoas que estão sofrendo, que chegaram no plano espiritual e que estão com dificuldade de aceitar a sua nova morada, que elas recebam essa vibração de muito amor. Vamos vibrar para todos os doentes, em especial os doentes da Covid, que nesse instante são muitos. Vamos vibrar também por todos os outros doentes de todas as outras enfermidades. Vamos vibrar também pelos médicos, enfermeiros, cientistas, todos aqueles que estão empenhados aí na busca de cura, de novos remédios, de novas vacinas, que eles recebam essa vibração de muito amor. Vamos também vibrar por aquela pessoa que julgamos ser nossos inimigos ou que se julga ser nossa inimiga, que ela receba essa vibração de muito amor. Vamos vibrar por todos os governantes, dirigentes espirituais, religiosos, políticos, que todos recebam essa vibração de muito amor. Vamos vibrar muito amor pelos idosos, pelos jovens, pelas crianças, em especial por aqueles que estão em condição de abandono. Vamos vibrar nesse instante por todos os nomes que estão nas listas de oração, nas caixas de vibração, que foram colocados nesse momento nessa live, que estão aqui nas nossas listas, que todos esses recebam essa vibração de amor e cura, de amor e transformação. Vamos vibrar imensamente pelos nossos amigos, pelos nossos colegas de trabalho, por todos os nossos familiares. Vamos também vibrar esse coração azul celeste muito maravilhoso pela nossa casa, pelo nosso lar que nos acolhe. E com a permissão de Jesus, vamos vibrar por nós mesmos. E nesse instante em que vibramos por nós mesmos, também rogamos aos amigos espirituais que já se encontram conosco, que eles possam aplicar em nós o passe, organizando os nossos centros de força, regenerando a nossa saúde, fortalecendo a nossa fé, aliviando os nossos pensamentos, trazendo calmaria para o nosso coração, trazendo força para o nosso espírito, para que possamos, com fé no nosso Senhor, continuar a nossa caminhada de aprendizado no planeta. Rogamos também que esses irmãos, que esses amigos espirituais coloquem na água que a gente separou o remédio, a vitamina, o calmante, todos os fluidos regeneradores a que somos merecedores. E assim, juntos, em oração e coração, vamos agradecendo pelo tratamento espiritual, pelo remédio que foi colocado na nossa água, pelo estudo que tivemos a oportunidade de fazer hoje, por termos essa possibilidade de estarmos aqui reunidos. Muito obrigado, toda a nossa gratidão. Rogamos que esses irmãos espirituais continuem cuidando de nós, continuem nos auxiliando na nossa mudança de hábito, na nossa mudança de pensamento, na nossa transformação íntima. Pedimos também humildemente que possamos na quinta-feira dar continuidade nesse estudo através desse encontro virtual. Certos da proteção, do tratamento, do alívio e da possibilidade de estarmos juntos novamente, agradecemos aos amigos espirituais, a Deus, a Jesus e encerramos o estudo de hoje. Que assim seja. Que delícia, que coisa boa, eu amo, é bom demais, é muito, muito bom. Estudar e rezar é bom demais, né? A minha avó falava assim, quando alguém fazia alguma coisa errada, minha avó falava assim, ixi, parece que não reza. E eu penso até hoje, quando eu vejo alguém fazendo uma coisa muito doida, eu penso, nossa,
Mas aí não reza, não. Muito bom. Ai, quanta gente linda, quando o recado lindo. Vamos ver. Ai, vamos ver se eu consigo falar aí para todo mundo. Sueli, Elisete, Estherzinha, Alzira, Patrícia Siqueira, John, Drica, a Elza aqui de novo. Vamos ver aqui quem mais. Patrícia Siqueira, eu falei. Gente, esse negócio aqui tá me deixando doida, não consigo ver. Marilene Barbosa, Elisete, Carla Silva, Alzira. Vocês que são nota 10, Alzira. Nota 1000 vocês são. A Marlene Fabiano Santos. Regina Mobará. Fabiano, ajuda sua mãe a mudar esse hábito ruim aí, Fabiano. Maria do Carmo. A Elza do céu, eu não quero nem saber de pipoca doce, Elza. Brincadeira, a Elza faz uma pipoca doce deliciosa. Aí é difícil, né, Elza? Com a sua pipoca doce é difícil resistir. A Marlene, a Léo, Maria do Carmo, Elza, Sueli, Patrícia, Tia Lu, Guara, Totti, Olinda, Rita Avelino, o Eric, a Meire, Angelina, Marilene, Marlene. Oh, só turma linda aqui, viu? Muito obrigado, viu, turma, por vocês ficarem aqui comigo, por estudarem aqui junto comigo. Se vocês não viessem aqui, acho que eu nem estudava, viu? Mas graças a vocês eu tô estudando também e também tô me esforçando para mudar meus hábitos ruins. Até a próxima, Jesus abençoe.